Olá, tudo bem com você? Espero muito que sim. Diego Baleiro aqui com mais um quadro maravilhoso e transformacional para impactar a sua vida e evoluí-la para o próximo nível aqui no meu canal do YouTube. Para você que não me conhece, que está me vendo pela primeira vez em algum vídeo nas mídias sociais, seja muito bem-vindo ao meu canal. É uma honra, é uma alegria, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que a sua estadia aqui seja por longas e longas datas. Que você possa aprender, que você possa se reconstruir, que você possa ser transformado pelo poder do conhecimento da palavra de Deus e de todo o conteúdo que nós transmitimos aqui no nosso canal. Aqui você vai aprender sobre inteligência espiritual, sobre inteligência emocional. Aqui você vai aprender também sobre alta performance, desenvolvimento humano, o que há de melhor no mundo do coaching, na neurociência, para evoluir a sua vida para o próximo nível. Mas claro, você também irá aprender aqui muito sobre a palavra de Deus, sobre a filosofia do sucesso, segundo a orientação, a ótica divina da sua palavra. Então, seja muito bem-vindo, você pode ter certeza que você está no lugar certo. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Diego Baleiro, eu sou palestrante motivacional há 8 anos, treinador de alta performance, com trabalhos realizados em 7 estados diferentes. Eu presencialmente, pessoalmente, já tive a honra de atender mais de 700 empresas e desenvolver mais de 700 times corporativos por estes estados em que passei nos últimos 8 anos. E também com a oportunidade e o privilégio de ter treinado e impactado mais de 10 mil vidas. Eu fico muito feliz porque Deus tem me usado poderosamente para ser uma luz, para ser uma influência poderosa na vida de outras pessoas ao comunicar as verdades do Eterno, bem como o que há de melhor no mundo que nós conhecemos hoje em termos de conhecimento, técnicas, filosofias e ferramentas para ajudar o ser humano a viver o seu potencial máximo. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e eu quero já te avisar que eu não estou presente apenas no YouTube. Também estamos presentes no Instagram e no Facebook. Me segue lá no Instagram porque lá tem muito conteúdo, inclusive toda a parte devocional desta nova série, deste quadro que estamos criando, que tem por título Provérbios do Rei. Está sendo uma série incrível. Toda a parte devocional desta série está acontecendo no Instagram. Então, desde o dia 14 de dezembro do ano de 2020, de segunda a sexta, das 6 e 7 da manhã, bem cedinho, nós estamos desenvolvendo conteúdo prático, extraindo pepitas de ouro, conselhos, sabedorias, conhecimento e tudo que há de melhor da palavra de Deus, do livro de Provérbios especificamente. Claro que a gente perpassa por outros livros da Bíblia, mas a ênfase é o livro de Provérbios. Então nós extraímos o que há de melhor de conteúdo neste livro, conteúdo esse que tem por objetivo melhorar a nossa vida em todas as suas áreas. E olha, o livro de Provérbios é riquíssimo. Nós vamos falar sobre ele hoje, tá? Hoje não vai ser um vídeo de, como eu posso dizer, devocional, como eu tenho feito aqui lá no Instagram. Esse vídeo é uma aula técnica e teológica do livro de Provérbios. Então o que nós vamos ter aqui neste momento serão alguns minutos, onde de forma mais técnica, de forma bem teológica, onde nós vamos entrar na ciência da teologia, conhecer os pormenores deste livro tão maravilhoso e tão especial para mim, pessoalmente falando, do livro de Provérbios. Então, se você quer conhecer meditações, mensagens poderosas, se você quer ouvir conhecimentos que podemos extrair do livro de Provérbios para todas as áreas da nossa vida, por exemplo, como ter um verdadeiro propósito de vida, como encontrar este propósito, identificá-lo, como encontrar o verdadeiro sentido da nossa existência, como estabelecer objetivos e metas neurologicamente conquistáveis, como principalmente
nós conseguimos nos relacionar com as pessoas que amamos, seja no desenvolvimento amoroso ou no relacionamento conjugal, seja no relacionamento entre pais e filhos de seus pais. Se você está procurando alavancar sua carreira profissional ou melhorar suas fontes de renda, maximizá-las, se você pretende empreender, se você pretende ter uma carreira profissional de sucesso, se o seu objetivo não é empreender, mas ser um intraempreendedor, ou seja, empreender no CNPJ de alguém, exatamente você ajudar um empresário a desenvolver o seu negócio, ou seja, para todas as áreas da vida. Se você quer melhorar a sua qualidade de vida, se você tem depressão e quer se livrar desta doença, se você tem pensado até no suicídio, então você precisa conhecer os meus devocionais que já estão acontecendo lá no meu perfil do Instagram. Então vá lá, me siga, @Diego Baleeiro, Diego com Y, como você pode ver aqui no meu canal, e Baleeiro com 2 E de escola, como diz o baiano, né? É de escola. Legal? Então seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube e também no nosso perfil do Instagram, tá bom? No Instagram, devocional. Aqui nesse quadro no YouTube especificamente são as aulas técnicas. Vejam, lá no Instagram nós vamos ter esses devocionais de segunda a sexta por semanas indeterminadas. Eu não sei quando você está vendo este vídeo, assistindo este vídeo, se eu já passei de uma semana lá no Instagram, não sei que dia estamos, mas o fato é que nós vamos deixar algumas aulas, principalmente as primeiras, gravadas lá no nosso perfil, tá? Então você pode acompanhar o conteúdo que você já perdeu e pode tentar recuperar aí muito conhecimento bom, mas lá no Instagram vai ser devocional, aqui vai ser aula técnica. Como lá nós desenvolvemos esses devocionais na parte da manhã, 6 e 7 da manhã, ficaria muito massivo, logo nas primeiras horas do dia, a gente ter uma aula técnica de teologia, né? E dessa ciência bíblica. Então, eu preferi deixar essa parte mais técnica, essas aulas mesmo, o aulão, aqui no YouTube, gravado, para que as pessoas possam acessá-la em outros momentos, tá bom? E na parte da manhã a gente ter um contato com Deus, um relacionamento com Deus através desse livro maravilhoso de Provérbios, tá? Então é isso, devocional no meu Instagram. Aulas técnicas neste quadro aqui, da nossa série Provérbios do Rei, aqui no meu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, tá? Agora aqui no meu canal do YouTube você vai encontrar outras playlists, por exemplo, uma que eu gosto muito é Quando Deus Fala. Essa playlist que tem aqui no meu canal do YouTube são sermões gravados que eu mesmo pude ter a honra de pregar em igrejas por onde eu já passei, e você vai poder assistir mensagens poderosas da Palavra de Deus em sermões pregados, né, que aconteceram ao vivo e foram gravados, estão ali no meu canal, aqui na nossa playlist Quando Deus Fala. Se você quer ouvir Deus falando ao seu coração, você precisa acessar essa playlist, ok? Então, é isso aí. Depois nós temos também depoimentos, enfim. Faça uma turnê aí no nosso canal que você vai encontrar muita coisa boa, tá? Estamos começando mais um quadro e agora eu quero convidar você a adentrar comigo, teologicamente falando, no livro de Provérbios. Bem, um detalhe que eu não falei sobre mim é que eu sou um teólogo em formação, tá? Neste exato momento, quando eu gravo esse vídeo, estamos no mês de dezembro, eu estou a cursar o último período da minha graduação de teologia. Então, essa disciplina mesmo, sobre livros poéticos, onde se encontra o livro de Provérbios, eu já tive há praticamente 2 anos atrás. Mas a minha história com o livro de Provérbios não começou no nosso seminário, na faculdade, em minha graduação. A minha história com o livro de Provérbios começou há mais de 10 anos atrás. E eu conto sobre essa história no meu perfil do Instagram, nesses devocionais que eu faço todas as manhãs. Por isso a importância de você não perder tempo, ir lá no Instagram, me seguir lá no meu perfil e acompanhar todas as manhãs, de segunda a sexta, às 6 e 7 da manhã, nossos devocionais desta série que estamos desenvolvendo, Provérbios do Rei. Está incrível! Então, olha, vamos fazer uma tribo muito forte, vamos fazer um grupo de pessoas que estão interessadas em conhecerem mais sobre o reino de Deus e viver o extraordinário dele na nossa vida ainda em 2020.
Se você já não está mais em 2020, quando está me vendo nesse vídeo, Deus quer transformar a sua vida, seja em 2021, 2022, não importa o dia nem o ano, agora. Hoje é o momento oportuno para a salvação, para a transformação plena do nosso ser. Então, fica comigo e vamos agora aprofundar o nosso conteúdo do livro de Provérbios. Essa é a primeira aula desta série Provérbios do Rei. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu acompanhar aqui no meu notebook o conteúdo que eu preparei para vocês, tá bom? Estamos na aula 1 e eu gostaria de iniciar este conteúdo fazendo uma breve leitura dos primeiros versos do livro de Provérbios para que possamos entender melhor o que nós iremos estudar. Contudo, eu aprendi desde o início da minha caminhada cristã que para obtermos melhor conhecimento e entendimento da palavra de Deus, pedimos orientação, pedimos permissão, pedimos sabedoria àquele que a originou, que é aquele que foi o grande orquestrador, maestro e principalmente o único autor das Escrituras, apesar de ela ter sido escrita por aproximadamente 40 homens. Deus é o autor da Bíblia, foi ele que inspirou esses homens a escrevê-la, o que hoje nós temos. Então eu sempre inicio um estudo das Escrituras com oração e eu quero convidar você a orar comigo neste momento. É simples, você vai fechar os seus olhos, vai curvar a sua fronte em atitude de reverência e vamos falar com o Eterno neste momento. Bendito Deus, Pai querido, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque a despeito da distância geográfica e até mesmo de tempo que eu e este querido ouvinte, esta querida audiência, nos encontramos neste momento, o Senhor se faz presente ao nosso lado, estando comigo aqui e com Ele onde quer que Ele esteja. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso, onipresente, aquele que está em todos os lugares, onipotente, aquele que pode todas as coisas, e onisciente, aquele que conhece todas as coisas. E é porque Tu és Deus e nós, criaturas, que neste momento, em atitude humilde em oração, suplicamos ao Senhor que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria e nos permita compreender e discernir o que o rei Salomão, aquele que originalmente escreveu a maior parte deste livro e que com certeza compilou todo ele, quis nos ensinar quais são as mensagens poderosas que o Senhor quer nos conceder nesta ocasião. E nos ajude a compreender a Tua palavra, para que possamos conhecê-lo melhor e para que ela, bem como o Senhor, transforme a nossa vida. Eu entrego a vida deste querido ouvinte, dessa querida audiência, nas Tuas mãos, bem como a minha vida, para que o Senhor me use como bem lhe aprouver. No nome de Jesus te oramos. Amém. Ok, agora que já fizemos a nossa oração, cremos que o Espírito Santo está aqui conosco, vamos compreender a palavra de Deus. Bem, falando sobre o livro de Provérbios, esta é a série, Provérbios do Rei. O livro de Provérbios, ele tem por título este nome mesmo, Provérbios, E o que significa essa palavra Provérbios? Bem, se você procurar no dicionário da língua portuguesa, eu, por exemplo, pesquisei num bem antigo de 1913, se não me engano exatamente, do Cândido Figueiredo, e olha só o que ele diz sobre a palavra, o significado da palavra provérbios, exatamente no plural. E diz o seguinte, que é uma sentença moral, uma máxima expressa em poucas palavras. Então, é uma máxima, uma sentença moral, um princípio, um jargão, algo que em poucas palavras consiga nos transmitir um princípio, um valor, uma palavra poderosa. Uau! Incrível, Livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele faz parte da categoria de livros poéticos da Bíblia, onde outros livros estão presentes com ele. Por exemplo, o livro de Jó, o livro de Salmos, então nós temos o livro de Provérbios.
Depois nós temos o livro de Eclesiastes, temos também o Cântico dos Cânticos, ou os Cânticos de Salomão, e até o livro de Lamentações. Esses livros estão dentro dos livros, da categoria dos livros poéticos da Bíblia, né? E nós temos uma linguagem diferente, é realmente uma linguagem poética. Bom, o livro de Provérbios, além de ele trazer esse significado na língua portuguesa, ele também tem um significado na sua língua original. O livro de Provérbios, bem como todo o Antigo Testamento, ele foi escrito originalmente na língua hebraica e aramaica. Então, os hebreus daquele tempo, que foram iluminados, inspirados por Deus para poderem escrever as Escrituras, eles falavam a língua hebraica de seus dias, que já é bem diferente da língua hebraica do povo de Israel, que nós temos hoje no século 21. Contudo, muitos dos escritos foram preservados. E por terem sido preservados, nós conseguimos ter acesso a muitas cópias, né? Que copistas desenvolveram e nos deixaram um registro íntegro das Escrituras. Não é um tema que eu vou entrar aqui, por exemplo, como provar e validar esses livros. Quem sabe um dia eu crie aí uma nova série para falar sobre arqueologia, para falar sobre esses achados, né? E mostrar para você como todos esses livros foram preservados por Deus até nos dias de hoje. Mensagens que possuem mais de 2.500 anos, tá bom? É um tema para a gente conversar, quem sabe, no futuro. Contudo, a palavra provérbios, na língua hebraica, ela vem de uma palavra chamada mishle. Mishle, mais ou menos assim a pronúncia. Os grandes eruditos da língua hebraica que me perdoem a falta de exatidão na pronúncia, mas mishle tem por significado o seguinte: significa ser igual, comparar, né? É uma questão de parábola, provérbios de. É isso que significa a expressão mishle. Agora, essa expressão, defendidos por muitos historicistas e teólogos, eles acreditam que ela vem do radical mashal, ou alguns pronunciam como mazal. Então, essa palavra mashal, mazal, do hebraico também, que é o radical de onde se origina a palavra mishle, tem por significado governar. Olha que interessante. Então, mishle, provérbios, igual a comparar, é o significado, tá? Pode ter vindo essa palavra originalmente do radical mazal, mashal, que significa governar. Em outras palavras, sabe o que eu entendo particularmente dizendo que Deus quer dizer para mim e para você? Deus quer dizer o seguinte, que todos esses compilados, né, juntados, né, compilados, na verdade, por Salomão, bem como todos os provérbios que ele escreveu de próprio punho, são máximas e sabedoria que nos ensina o autodomínio, o autocontrole, a autogestão, a autoliderança e o governo de nós mesmos, baseados, moldados conforme a instrução divina. Então veja só, mashal significa governar. É como se Salomão estivesse dizendo para mim e para você que através de seus escritos ele deseja que você e eu possamos ter autoliderança, autogoverno, autodomínio, autocontrole. Que antes de querermos liderar qualquer equipe, qualquer grupo de pessoas, igrejas, empresas, organizações, instituições ou a nossa própria família, devemos aprender a governar a nós mesmos. Devemos aprender a ter inteligência emocional e inteligência espiritual. Uau! Quando eu vi isso, quando eu conheci isso, eu fiquei assim, estarrecido, surpreso. Porque é realmente incrível a possibilidade que temos de que mishle venha realmente do radical mashal, que é governar, como muitos historicistas e muitos teólogos defendem nos dias de hoje.
Que impressionante, né? Agora, algo que precisa ficar bem claro. Provérbios, ou seja, Salomão, não está querendo dizer com isso de que nós devemos governar a nossa vida conforme o nosso próprio entendimento. Essa é a questão. Mas aprender a governar a nossa existência conforme a instrução divina. E essa é a chave, essa é a questão, esse é o segredo da vitória, essa é a solução, essa é a nossa maior dádiva, ter a instrução divina nos moldando, nos colocando em sua forma, ou seja, conforme uma forma, conforme. Deus está nos moldando em sua forma, ou seja, em seus princípios, em seus conselhos e sabedoria, que é do que é feito o livro de Provérbios, tá? Para que nós aprendamos a subjugar o nosso eu, para que nós aprendamos a subjugar os nossos impulsos, as nossas paixões e os nossos desejos carnais. E não fugirmos do mundo, mas aprendermos a viver neste mundo conforme a sua orientação e instrução para benefício nosso. Uau! Que lindo isso! Eu estou todo arrepiado, eu não sei se você está sentindo essa mesma vibração, se você está entendendo o que eu estou te comunicando. Olha, quanto conhecimento nós podemos extrair só do título do livro, Provérbios. E olha, quando eu fiz essa série, quando eu criei o título dessa série, né, o tema Provérbios do Rei, rei com letra maiúscula, aqui é um trocadilho. Eu me refiro ao rei Salomão, que foi o rei de todos os reis, foi o monarca que levou o povo de Israel ao auge de sua soberania, tanto geograficamente falando, ou seja, territorialmente falando, politicamente falando, economicamente falando, e no início de seu reinado espiritualmente também. Nós vamos estudar mais sobre esse contexto histórico daqui a pouquinho, tá bom? Então, tudo isto aconteceu através de um povo que era liderado por um rei, que era liderado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor de todo o exército, o Senhor dos exércitos, o Deus soberano, o próprio Yahvé, ou Jeová. Então, Provérbios do rei, eu me refiro ao rei Salomão, mas ao rei de todos os reis e de todos os tempos, né, o rei soberano, divino, que inspirou o rei Davi a nos deixar essas palavras de sabedoria. Então, Provérbios vem de machal, que pode ser governar. Não, que é governar, pode ser machal, e que significa governar. Ou seja, Deus quer que eu e você sejamos líderes de nós mesmos, baseados, tendo por base, conforme os moldes divinos, as instruções divinas para a nossa, não apenas sobrevivência, mas para a nossa vitória, para vivermos o extraordinário de Deus em nossa vida ainda em 2020, se você está me vendo em 2020, 2021, não importa o tempo. Deus quer nos dar uma vida extraordinária. Uau, muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a autoria, tá? Falei um pouquinho sobre o significado dessa palavra, Provérbios, do título, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a autoria. A autoria, todos concordamos que é o próprio Salomão. E para isso, uma vez que já oramos, nós vamos ler o texto neste momento, tá bom? Vamos lá. Provérbios, capítulo 1. Convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo, acompanhar o texto bíblico na sua própria Bíblia, seja ela digital, do seu smartphone, seja a Bíblia física, como a minha aqui, tá bom? Então vamos lá. Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, é a perícope que nós iremos estudar hoje. Perícope é uma quantidade de versos que o intérprete bíblico, o exegeta, aquele que faz as interpretações das Escrituras, ele delimita para poder estudar um texto específico, né? Então, Provérbios é uma quantidade de textos, pode ser de um capítulo, pode ser mais de um capítulo, pode ser um livro, pode ser uma quantidade de versículos que nós iremos ler juntos, tá? Para você que nunca leu a Bíblia é composta por capítulos,
que são os números grandes, não sei se você consegue ver daqui, tá? Aqui, ó, números grandes, tá pegando aí? Números grandes, tá? E os números menores são versículos. Então, quando eu falar capítulos, são os números maiores. Quando eu falar versículos, são os números menores, tá bom? Só por uma questão de pedagógica e didática aqui, a Bíblia é um composto de livros, tá? Essa palavra Bíblia vem originalmente biblos, e biblos significa conjunto de livros, de onde vem a palavra biblioteca, tá bom? E que conjunto de livros nós temos aqui? Nós temos 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, o Antigo Testamento, e 27 livros no Novo. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, ao total 66 livros. Ela foi escrita aproximadamente por 40 homens, tá bom? Num período de aproximadamente 1.500 anos, a 1.600 no máximo, e foi escrita originalmente em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. E apesar de ter sido escrita aproximadamente por 40 homens, o autor da Bíblia é Deus, tá bom? Vamos agora conhecer o livro de Provérbios, capítulo 1, do verso 1 ao 7. Abriu parênteses, fechando parênteses, só para você que talvez nunca tenha lido a Bíblia, conheça um pouquinho sobre essa ferramenta que nós vamos utilizar para aprender princípios extraordinários para a nossa existência, vindos diretamente de Deus. Já oramos, agora vamos ler. Verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então, esse é o primeiro verso. E foi desse primeiro verso que o título do livro foi criado, né? Provérbios de Salomão. Então, Provérbios é o nome do livro, tá? Verso 2. Para aprender, assim, ainda no verso 1, aqui diz Provérbios de Salomão, e diz quem é Salomão. Salomão, filho de Davi, na atualidade, rei de Israel. No seu tempo, né? Rei de Israel, tá bom? Agora nós vamos ler do verso 2 a 7, de forma corrida. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. O temor... parábolas. Também a palavra do ensino e do saber. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e a disciplina. Muito bem. Então, esses são os primeiros versos, né? O início do livro de Provérbios. E quanta coisa boa nós já encontramos aqui, né? Olha, eu comento sobre cada um desses versos nos meus devocionais do meu perfil do Instagram. Eu não vou comentar sobre esses versos aqui. Meu objetivo aqui é dar uma aula mais técnica, teórica, como eu já te disse, e teológica, tá bom? Essa parte devocional, aplicações para a nossa vida hoje, você vai encontrar lá no meu perfil do Instagram. Vá lá, não perca tempo, porque Deus tem mensagens poderosas para você lá, tá? E como extrair conteúdos, né? Princípios e sabedoria para todas as áreas da nossa vida que eu já mencionei para você. Bem, então, esse início do livro de Provérbios, ele já nos diz qual é o objetivo do escritor, no caso aqui, Salomão, rei Salomão, em nos escrever tal livro. Nós vamos entender isso mais lá no Instagram. O que eu quero que você compreenda agora é que o próprio livro já disse quem é o autor. Nós estamos aqui falando sobre a autoria. Ele diz Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, comprovado cientificamente, né, teologicamente ou historicamente, a grande maioria dos teólogos concordam que Salomão foi o escritor de seu próprio livro, mas concordam também que ele não escreveu todo o livro, né, os 31 capítulos de que é composto o livro de Provérbios. Ele escreveu
possivelmente do capítulo 1 ao capítulo 24. Depois, anos posteriores, os homens, os escribas de Ezequias, eles acharam alguns escritos de Salomão que estão aqui correspondentes aos capítulos 25 até o capítulo 29, tá bom? Então, aqui existem escritos do capítulo 25 ao 29, escritos de Salomão, com possíveis compilações de que Salomão tinha extraído de outros sábios. E aí nós temos o capítulo 30, que fala sobre o rei Agur. Na verdade, é um capítulo escrito pelo rei Agur, e o 31 pelo rei Lemuel. Alguns teólogos acreditam que o capítulo 31, escrito pelo rei Lemuel, e ele deixa bem claro que ele está ali transmitindo provérbios e ensinamentos de sua própria mãe, na verdade era a própria Betseba, né, que era a mãe de Salomão, e que ele usou esse nome fictício, Lemuel, para não se identificar. Mas há a possibilidade, sim, de que seja realmente outra pessoa, o rei Lemuel, tá bom? Então, Salomão não foi o autor de todo o livro de Provérbios, mas foi aquele que compilou as partes que não escreveu e que organizou certamente todo esse livro para nós, como nós o temos hoje. Então, a autoria praticamente toda de Salomão, tá bom? Eu vou ler, na verdade, para vocês aqui uma citação, acho muito pertinente para esse momento onde falamos sobre a autoria do livro de Provérbios. E sobre a vivência de Salomão, né? Olha o que essa autora norte-americana, chamada Ellen, mais conhecida como Ellen Goodwhite, diz a respeito desse episódio. Foi a ampla disseminação desses princípios e o reconhecimento de Deus como aquele a quem pertence todo louvor e honra que fez dos primeiros tempos do reinado de Salomão uma ocasião de reerguimento moral, bem como de prosperidade material. Essa citação você vai encontrar no livro Profetas e Reis, tá? No capítulo 34. Então, olha que interessante. Ellen diz que foi justamente viver esses princípios aqui ensinados no livro de Provérbios, bem como dar todo o crédito, toda a honra, toda a glória, todo o louvor àquele que realmente criou esse conhecimento e inspirou Salomão a escrevê-lo e ensinou a Salomão, que todo o reerguimento moral e a prosperidade material de Salomão e do reino de Israel aconteceu. E eu gostaria de abrir um outro parênteses aqui. É muito comum nós encontrarmos nas mídias sociais grandes influenciadores digitais, grandes empresários, grandes produtores de conteúdo, usando o livro de Provérbios apenas para nos ensinar princípios. Porque o livro de Provérbios é cheio de provérbios, é cheio de princípios, que irá nos ajudar em diversas áreas da vida. E realmente isso é bom, nós temos que viver esses princípios se quisermos uma vida melhor. Só que nunca foi a intenção do autor, Salomão, nos ensinar princípios por princípios. Os princípios não é a base temática do livro de Provérbios. O tema central desse livro não é viver os princípios, porque isso também não foi o tema principal da vida de Salomão enquanto ele esteve realmente conectado com Deus. Como vimos Ellen bem mencionar, era a maneira pelo qual Salomão entendia, era a sua cosmovisão, a maneira pela qual ele entendia esse conhecimento, como ele havia recebido e a que fim ele dava. Ou seja, toda a glória, todo o louvor, toda a honra era dada a Deus. O objetivo principal deste livro de Provérbios não é nos ajudar a sermos mais prósperos, não é ajudar a mim e você a enriquecer. E isso é o que nós estamos, infelizmente, ouvindo. Pessoas, influências digitais, criadores de conteúdo na internet, falando o tempo todo, usando o livro de Provérbios como um meio de enriquecimento. Nunca foi propósito divino que este livro tivesse apenas ou
apenas essa utilidade ou tendo essa utilidade como a principal. Jamais. É evidente que nós vamos provar por A mais B aqui na nossa aula, se não completamente nessa específica, nas próximas que virão. Eu não pretendo ser muito prolixo e demorar muito aqui, tá bom? Mas você vai entender nessa série que esse não era o objetivo principal de Deus nem de Salomão. O objetivo principal do rei Salomão era nos apresentar aquilo que ele já vivia na sua existência. As glórias que eram dadas a Deus. Ou seja, agora eu quero falar sobre o tema do livro de Provérbios. O tema do livro de Provérbios, o tema principal é a exaltação da sabedoria, descrita como o temor do Senhor. Nós vimos no verso 7, o temor do Senhor é o princípio do saber. Tá? E nós temos outros textos dentro do livro de Provérbios que corroboram com essa ideia. Mas, embora a sabedoria seja a base para se conservar um relacionamento correto com Deus, o livro não é um tratado religioso. Ele quer enaltecer Deus em nossa vida e quer que através desses princípios nós enalteçamos a Deus, mas quer também através desse princípio transformar a nossa existência. Veja que é uma regra, uma mão de dupla via ou de via dupla. Ou seja, Deus não quer apenas transformar a nossa existência nos dando dias melhores aqui. Ele quer sim que a gente tenha vida em abundância, que a gente viva o melhor nesta terra. Mas isso não é o objetivo primário de Deus. Deus tem objetivos muito maiores. E o que Ele quer é que nós o temamos, que nós o conheçamos e que por Ele, não pelos seus princípios, mas por aquele quem criou os princípios, sejamos transformados e sejamos, por fim, salvos. Então, estou fazendo uma crítica aberta aqui. O que nós vemos por aí nas redes sociais, nas mídias sociais, são de homens, mulheres, pessoas se utilizando do livro de Provérbios para nos dar chaves, códigos. Já viu essas expressões? Chaves, códigos, segredos para enriquecimento, para sermos prósperos. E essa não é, eu repito categoricamente, essa não é a finalidade do livro de Provérbios. Não é o objetivo primário de Deus. O objetivo primário de Deus é que nós o temamos, é que nós o conheçamos, é que por ele sejamos transformados, libertos e salvos. Esse é o objetivo de Deus. E para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias e eu vou ler na tradução transformadora, que eu gosto muito, aqui no meu aplicativo do celular. Eu quero que você acompanhe comigo. Jeremias, capítulo 9, capítulo é um número grande, não se esqueça. Vamos ler a partir do verso 23. Verso 23 ao verso 25, tá bom? Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe em sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto. É a única coisa que você podemos nos orgulhar. Olha lá, Deus diz, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Uau! Entendeu isso daqui? Isso é divino. Isso é maravilhoso. Ele conclui. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto circuncisos como incircuncisos. Aqui Deus começa a entrar numa linguagem profética de juízo, tá bom? Um dia nós vamos estudar mais sobre isso daqui. O fato é que Deus, em sua soberana vontade e sabedoria, ele diz que muitos se gloriam em sua sabedoria, muitos se gloriam em seu poder, muitos se gloriam em sua riqueza, em suas posses, em seus bens. Mas se tivermos que nos gloriar de alguma coisa, seja em conhecê-lo, quem ele de fato é. E ele diz, dá demonstrações de quem de fato ele é ou do que ele gosta. Ele fala,
de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Ou seja, Deus se agrada das pessoas que têm amor leal, fidelidade e que faz justiça. Então, meu querido ouvinte, minha querida audiência, se você deseja conhecer a Deus, se você deseja do fundo da sua alma entender quem Ele é, apesar da nossa mente finita, não dá para colocar um infinito aqui dentro, concorda comigo? Mas Ele nos deixou conhecimento necessário para que pela fé o conheçamos, o entendamos e o amemos. E ao amá-lo com amor leal, Ele fará justiça na nossa vida. Nos usará para fazermos justiça nessa terra. Pela fé iremos lhe agradar. E aí sim, vivendo esses princípios do livro de Provérbios e de todas as Escrituras, viveremos realmente o extraordinário de Deus em nossa vida aqui. Então, o tema do livro de Provérbios é temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Não é ficar rico, tá? Com isso, eu não estou dizendo que Deus não quer que você tenha posses. Eu não estou dizendo que Deus não quer que você seja próspero financeiramente. Eu não estou dizendo que Deus quer que você seja pobre financeiramente. Que você sofra por não ter condições de dar uma vida melhor para os seus filhos. Que você sofra com as dívidas que você, porventura, possa ter. Deus não está dizendo aqui que não é para você ter prosperidade. Ele só está dizendo que acima disso, o mais importante é conhecê-lo. Conhecê-lo e conhecê-lo, amá-lo, entendê-lo, viver por ele e para ele. E isso é tão poderoso e tão real, meus queridos amigos, que isso foi de fato verdade na vida de Salomão. Isso aconteceu na vida de Salomão. E se você quer entender mais sobre esse tema, você precisa ir lá para o meu perfil no Instagram, porque lá eu falo mais sobre esse contexto histórico que eu vou iniciar aqui, mas que de forma mais concisa e apelativa ao seu coração, onde Deus vai falar de uma forma mais contundente, você vai compreender lá no meu perfil do Instagram. Aqui eu vou dizer em termos gerais, técnicos e teóricos, tá bom? Muito bem, então agora nós vamos falar sobre o contexto histórico. E falando sobre o contexto histórico, você vai entender por que eu te disse que isso de fato aconteceu na vida de Salomão. Ou seja, dele priorizar conhecer a Deus do que qualquer outra coisa, do que ter posse, do que ter riquezas, do que ter poder. E nós vamos ver isso já no contexto histórico. E eu vou começá-lo neste momento, tá? O que é o contexto histórico? Ou seja, o que se passou naquele tempo, o que se passava naquele tempo, até que Salomão subisse ao trono. Então, só para você entender, a época dos reis de Israel se iniciou, quando eu disse desde o começo, né? Eu me referia ao momento dos reis, né? Ou seja, no momento em que a monarquia se instalou no Império Israelita, ou seja, no povo de Israel. Antigamente, antes da monarquia, existia a teocracia. O que é a teocracia? Deus era o líder maior do povo. Todo o povo era governado por Deus. E Deus estabelecia juízes para ajudar a julgar o povo, juízes para julgar o povo, julgar sobre as coisas sociais que aconteciam em seu meio. Mas o grande governante do povo de Israel, aquele que lutava as suas batalhas, que vencia as suas batalhas, que supria as suas necessidades e que ele prosperava em tudo que faziam, era o próprio Yahvé, é o próprio Deus, Jeová. Só que, pela dureza do coração do povo, querendo assemelhar-se aos demais povos, as outras nações que tinham o próprio rei, eles desejaram romper com a teocracia e iniciar uma monarquia. E Samuel era o juiz desta época, onde não apenas Samuel foi rejeitado como juiz, porque o povo queria um rei, na verdade, mais do que Samuel, o próprio Deus foi rejeitado pelo povo de Israel, quando não acreditavam mais em seu reinado, né?
Ou seja, o povo queria uma presença real, um rei de carne e osso para lutar as batalhas com eles. Se bem que eles já tinham uma presença bem real, não fisicamente, mas com influência e poder sobrenatural de Deus guiando seus líderes, guiando seu povo e vencendo suas batalhas. Bem, com isso, por causa da dureza do povo, Deus tolerou que a monarquia fosse instalada no povo de Israel. E então, Deus, através de Samuel, ungiu o rei. Deus escolheu Saul e Samuel como profeta e juiz da nação, ungiu Saul como rei. Lá no meu perfil no Instagram, você vai conhecer os pormenores dessas histórias, tá bom? Então vá lá, Diego com Y, Baleiro com 2 E de escola. Eu brinco assim, né? Porque eu sou paulista, nasci na cidade de Diadema, São Paulo, e lá a gente aprendeu a falar E. Mas eu morei 20 anos na Bahia, meu pai é baiano, e como bom nordestino ele resolveu voltar para sua terra. Eu fui para a Bahia com 15 anos, fiz o ensino médio, terminei meu ensino médio lá, casei lá, tive filhos na Bahia. Hoje eu me encontro no estado do Espírito Santo, onde eu gravo esse vídeo para você nesse momento. Estou aqui a trabalho, treinando empresas e times corporativos da cidade de Colatina, norte do estado do Espírito Santo. Mas os 20 anos que eu passei na Bahia, na minha fase ainda de estudante do colegial, eu aprendi que eles não falavam E, eles falavam né? E agora eu misturo o E com I, então fica E de escola e não de escola, né? Legal. Fechando um parênteses, voltando aqui para o nosso conteúdo bíblico, o povo de Israel rejeitou a Deus como o seu verdadeiro monarca, né? O povo deixou de ter um governo teocrático para monárquico. E Saul foi eleito rei. Foi ungido, na verdade, rei. Eleito é aqui no Brasil, né? Tem eleição. Lá ele foi ungido rei. Foi escolhido pelo próprio Deus. E Saul começou a governar bem, teve prosperidade, o povo de Israel cresceu muito, tanto politicamente, geograficamente, quanto financeiramente, né? Economicamente falando. Entretanto, o rei Saul começou a se corromper. Ele começou a se rebelar contra Deus. Sabe aquele termo que a gente diz que o poder subiu para a cabeça? Pois é, foi bem o que aconteceu com o rei Saul. E com isso, Deus desaprovou o seu reinado. E aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, nós temos essa aberta rejeição de Deus a Saul, ao reinado de Saul. E ele diz o seguinte: agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor, isso é Samuel falando para o rei Saul, tá? Pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Grave isso, um homem segundo o seu coração, segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Muito bem, aqui nós temos a clara evidência de que Saul se rebelou contra os mandamentos, contra a lei de Deus, contra os mandamentos de Deus, as ordenanças do Senhor, e não poderia mais governar o seu povo. Portanto, Deus buscou na nação um homem que era segundo o seu coração. E então aparece Davi na história, aquele que derrotou o gigante Golias com apenas uma funda, uma pedrinha na mão, né? Você já deve ter ouvido essa história. E Davi, de fato, era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um tipo de homem, se você lê os livros dos reis de Israel e das crônicas, você vai perceber que Davi era um homem que, antes de tomar qualquer decisão, ele procurava o Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, ele vivia literalmente sobre a vontade de Deus. Deus e sua vontade era soberana na vida de Davi. Ele era totalmente dependente de Deus. E Davi foi um grande rei. Davi ele travou muitas guerras e venceu todas. A primeira foi com o urso e com o leão, depois, quando ainda era menino e pastor de ovelhas, depois com o rei Golias, quando ainda era pastor, o rei Golias, não, perdão, o guerreiro Golias,
quando ele ainda era pastor de ovelhas, apenas um jovem, talvez ali entre 15 a 17 anos, no máximo. Ou talvez nem isso. E Davi reinou sobre o povo de Israel por bons e longos anos. Entretanto, como um ser humano, como qualquer outro, Davi cometeu erros. Ele começou a copiar os costumes dos reis pagãos de outras nações. E Davi cometeu alguns graves pecados. Bem, Davi se arrependeu desses pecados. Ele se converteu ao Senhor. Ele chorou amargamente pelo seu pecado. E nós temos uma clara confissão disso no Salmo capítulo, se eu não me engano, 51. Deixa eu conferir aqui rapidamente para você. Salmo 51. Exatamente. Eu vou ler alguns versos para você, tá? Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, para fazer conhecer a sabedoria. Davi foi o escritor da maioria dos salmos, né, que nós temos aqui compilado nas nossas escrituras. E aí vem o verso 7 que diz: purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei quase alvo como a neve. Ficarei mais alvo, que a neve. Faz-me ouvir um júbilo de alegria. Então a gente percebe que ele está confessando o seu pecado, está desejando o perdão, está arrependido pelo que ele cometeu, confessa o pecado, ele se arrepende, com o coração contrito, ele busca o Senhor, pede perdão e deseja o perdão, né? E aqui no verso 9 ele fala assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Apaga, limpa-me, Senhor. Tira essa imundícia da minha vida, esse pecado, essa transgressão. Deixe-me puro como a neve. E aí no verso 10 ele traz um verso áureo para as nossas vidas. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Uau! Extraordinário, não? No primeiro livro de Reis, capítulo 3, nós temos o relato dessa transição, né? 3, vamos ler a partir do verso 10. Verso 5. Naquela noite apareceu a Salomão em sonho e lhe disse. Veja, nós estamos lendo agora o texto em que Deus chama a Salomão para uma proposta, para um desafio, para um momento extraordinário. Seu pai, Davi, grande rei, que cometeu pecados, mas que se converteu. Sabendo de quem ele era, sabendo de tudo que ele fez e querendo proteger o seu filho, Davi ensina seu filho Salomão e o prepara para o trono. Deus já havia dito que Salomão reinaria a despeito de seus demais irmãos. Salomão reinaria, ele foi ungido como rei de Israel, como o terceiro rei de Israel, e depois de ungido como rei, Deus entra em sonho, num diálogo com Salomão. E Deus lhe faz uma proposta, é o que nós estamos lendo aqui agora. Então vimos quem foi o primeiro rei. O último juiz foi Samuel, o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, fez um grande reinado, cometeu erros como todo ser humano, se arrependeu, se converteu, ensinou o seu filho Salomão a acomodar os caminhos do Senhor, preparou o seu filho para o trono, com conselho e sabedoria, com princípios bíblicos, com princípios divinos, orientadores, né? E agora Salomão, já como rei, ele recebe uma visão,
Verso 5: Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo. Veja como o amor leal repete aqui. As repetições na Bíblia são importantes. Aprendi isso com o meu querido, amado pastor Pablo Rothman, um dos grandes teólogos que eu conheci no nosso seminário. Se o senhor estiver ouvindo esta mensagem, professor, espero estar honrando todo o conhecimento que tive em suas aulas de livros poéticos, bem como com as aulas do livro sobre Provérbios. O senhor foi uma grande inspiração para mim e ainda continua sendo. Que Deus continue te usando abundantemente. Muito bem, Deus aparece em sonho para Salomão e diz para Salomão: peça o que quiseres. Salomão começa a responder ao Senhor: tu mostraste grande amor leal para com teu servo meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Davi tinha essa questão da transparência, né? Contava tudo que estava no seu coração para Deus, era sincero, transparente e verdadeiro com o Senhor. Agora, diz Salomão, continuaste a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono, que era ele mesmo, Salomão. Agora, ó Senhor meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. E agora o pedido de Salomão. Deus falou: pede o que quiser. E Salomão pediu: dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? Uau! Que pedido humilde e sábio de Salomão. Salomão podia ter pedido riquezas, podia ter pedido poder, podia ter pedido favores, mas não pediu dinheiro, não pediu riqueza, não pediu poder, não pediu vitória nas batalhas. Ele pediu um coração compreensivo, sabedoria para governar o seu próprio povo, o povo de Deus. Verso 10: o Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem morte de seus inimigos, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido. Eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida, Salomão. E se você me seguir e me obedecer a meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Uau! Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos de ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Que história, querido amigo! Surpreendente, incrível! Lembra quando nós vimos em Jeremias? Nós vimos lá em Jeremias que Deus, que nenhum homem deve se gloriar em sua riqueza, em seu poder, em sua fama, em suas posses. Mas se a gente tiver que se gloriar em alguma coisa, tem que ser em conhecer ao Senhor, em entendê-lo, em amá-lo profundamente com amor leal e fazer justiça nessa terra. Essa é a verdadeira sabedoria que Deus quer dar a mim e a você. Esse é o verdadeiro entendimento. Essa é a base, o tema básico, é a grande temática do livro de Provérbios. Temer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando tememos o Senhor, quando Ele for o centro da nossa existência, quando nós o amarmos, quando a gente servir a Deus de todo o nosso coração, quando formos fiéis aos seus mandamentos, diferente de Saul, que não foi obediente aos seus mandamentos e foi rejeitado, diferente de Davi, que pecou, quebrou mandamentos, adulterou, matou, cometeu atrocidades, mas se arrependeu, se converteu verdadeiramente e continua aceito no trono.
porque houve conversão, diferente de Saul, que não houve conversão. Houve obstinação do coração para o que era mal. Então, Deus diz para Salomão também: se me obedeceres, se fores fiel para comigo, como foi seu pai Davi, então também te darei, além de riquezas, além de fama, porque não haverá nenhum outro como ti, a sabedoria que tu pedistes, eu te darei também vida longa, vitória sobre os seus inimigos, tudo o que você precisa, que poderia imaginar e não imaginar. Eu quero encerrar a nossa primeira aula desta série, Provérbios do Rei, aqui nesta parte de contexto histórico. Ainda temos outras coisas para falar, tá bom? Vamos falar sobre conteúdo pragmático do livro, o esboço do livro, curiosidades do livro de Provérbios. Todo esse conteúdo eu vou deixar para a segunda aula. Mas eu preciso terminar esta aula trazendo uma mensagem importante para você. Eu vou baixar aqui. Muito bem. Querido amigo, no livro de Provérbios, você vai encontrar pepitas de ouros, princípios, conhecimentos, provérbios, segredos, sabedorias para enriquecer, para ser o governante da sua própria história, o protagonista da sua própria história, para ser o líder de si mesmo, para fazer grandes coisas nessa terra, para ser um grande homem, uma grande mulher, para ser um ser humano formidável, fenomenal. Mas eu quero dizer uma coisa do fundo do meu coração para você. Nada disso valerá a pena. Nada disso será uma bênção para a sua vida se o seu objetivo final, se o seu foco e a primazia de todas as coisas na sua existência não for Cristo. Se não for Deus o centro da sua história, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, se Ele não for o primeiro a qual você vai buscar, então você pode até conseguir as outras coisas pelo esforço próprio, pelas leis do universo que vão regir a favor daqueles que seguirem os seus passos, as suas diretrizes. Mas você jamais será verdadeiramente próspero, você jamais terá verdadeira paz de espírito e felicidade plena se Deus não for a primazia, o primeiro e o único na sua vida. Então eu quero dar um desafio a você. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 23. Provérbios, capítulo 23, verso 26. Estamos estudando sobre Provérbios. E esta é uma mensagem de Deus para o seu coração. Diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos, a tua vontade, os teus desejos, os teus sonhos se agradem dos meus caminhos, da vontade, dos sonhos e dos desejos que eu tenho para a sua existência. Na próxima aula, nós iremos falar sobre caminhos. O que o livro de Provérbios quer dizer com caminhos, tá? Mas agora, o que Deus quer saber é se você está disposto ou disposta a dar o seu coração para Ele, a confiar nele, a buscar conhecimento dele, a buscar conhecê-lo, e não só de forma teórica, através das aulas que nós estamos te oferecendo e dos devocionais que nós teremos no Instagram, que já estamos tendo no Instagram, mas através de uma experiência viva com Ele, relacionamento pessoal. Deus quer se revelar a você e Ele quer te dar um verdadeiro sentido para a sua existência. Ele tem um propósito lindo para você, um chamado único e especial. Ele é o único que pode te dar a verdadeira paz de espírito, tirar essa angústia da alma, essa angústia do peito e ajudar você a ter verdadeira prosperidade
como a de Salomão, por que não? Bem como felicidade plena. Mas você deve buscá-lo, você deve procurá-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Gostaria você de dar o seu coração a Jesus hoje? Então, você vai fazer uma oração junto comigo agora. E eu vou entregar a sua vida a Deus, para que Ele te abençoe onde quer que você esteja. E agora, aproveite também, durante essa oração, para fazer um compromisso com Deus, comigo e com você mesmo. De você ir lá no meu Instagram, curtir as mensagens que temos lá, colocar seu coraçãozinho, aviãozinho, mano, compartilhar com todo mundo, mas principalmente me seguir e acompanhar nas lives, 6 e 7 da manhã. Olha, vai ser lindo ter você conosco. E vai ser transformador para você. Tenho absoluta certeza disso. Se você gostou dessa aula técnica, que é um pouco maçante, meio cansativa, eu concordo com você. Tentei ser o máximo descontraído, né? Para que você pudesse aprender mais. Então, se você quer um conteúdo mais saboroso, mais degustável, você precisa ir lá para o meu perfil no Instagram e acompanhar. Eu sei que é cedo, mas olha, deixa eu dizer uma coisa para você. 6 e 7 da manhã, diga muito cedo, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não conseguir vencer o seu despertador, você vai conseguir vencer o que na vida? Se você não conseguir vencer o seu despertador, você vai conseguir vencer o que na vida? Portanto, ore comigo agora e faça um compromisso de assistir as próximas aulas aqui no canal do YouTube. Compartilhar o link desse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. Vamos transbordar, vamos fazer o bem. Tá? Deixa o seu like aqui no vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser distribuído para mais pessoas. E compartilhe esse vídeo. Eu te espero no próximo vídeo aqui do nosso quadro e série Provérbios do Rei, bem como no meu perfil do Instagram. Feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos pelo momento oportuno que eu e esta querida pessoa tivemos juntos aqui. Eu não sei quantos estão assistindo este vídeo agora, quantos já assistiram. Eu não sei, Senhor, o que se passa na vida dessas pessoas. Mas eu sei que o Senhor conhece quem está me assistindo e fazendo essa oração comigo neste momento. Conhece suas dores, seus problemas, suas angústias, seus sonhos e aspirações. E tenho certeza que o Senhor deseja salvá-los. Neste momento, essa pessoa decidiu entregar o seu coração nas tuas mãos e viver o extraordinário do Senhor na vida delas no ano de 2020, 2021 e para toda a sua existência. Não importa quando eles estejam assistindo este vídeo. O que importa é que hoje e agora eles decidiram te seguir, te servir, te conhecer. Revele-se a cada um deles. Transforme a vida deles. Salve-os em nome de Jesus. Amém. Foi uma honra, uma alegria, um prazer muito grande ter você aqui comigo. Por favor, me dê a alegria de vê-lo no próximo vídeo aqui, de tê-lo conosco. Coloque seus comentários, comente aqui qual foi a grande destacada, qual foi o maior ensinamento, a grande lição que você teve aqui nesta aula. Deixe aqui nos comentários, isso é importante para mim e eu tenho certeza que vai ser importante para muitas pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo, tá bom? Deixe seus comentários, deixe seus likes, se inscreva no meu canal, me acompanhe no meu perfil no Instagram, eu te vejo no próximo vídeo aqui no YouTube e amanhã, 6 e 7 da manhã, você vai me ver no Instagram. Te espero lá. Grande beijo e não se esqueça, tudo é possível para aquele que crê. Marcos 9, 23. Creia, tudo é possível. Existem infinitas possibilidades. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.